convidado de hoje do Conte Sua História é um grande comunicador, nosso parceiro. É ele, o Gilberto, da TV Visibilidade. Vamos conhecê-lo? Olá, Gilberto, seja bem-vindo no nosso Conte Sua História. É um prazer recebê-lo aqui. Oi, Cida Belé, muito bom ter essa oportunidade de estar aqui abrindo o coração para falar com vocês, até porque não é muito comum, né? Nós temos um hábito de entrevistá-lo pessoas de tantos lugares, pessoas tão diferentes, mas normalmente a gente fala pouco, aliás, eu tenho falado muito pouco de mim. E você nos convidou e com muita alegria que estou aqui para a gente conversar um pouco, também com seus seguidores, seus internautas, e nós vamos estar procurando apresentar um pouco da nossa caminhada. Obrigado pelo convite. Por nada, Gilberto, é um prazer. E ele falando assim, gente, nos dá mais curiosidade ainda, né, para descobrir quem é o Gilberto, né, atrás das câmeras, o homem, né, que a gente tem acompanhado pelas redes sociais. Gilberto, me fala sobre você. Quem é realmente o Gilberto? O Cida Gilberto é um cara simples, ser humano, eu gosto de gente. Para mim, uma das coisas mais importantes é o ser humano. E cada pessoa tem algo de bom. Ninguém é tão ruim que não tem nada de bom para aproveitar. E ninguém é tão bom a ponto de dizer assim, esta pessoa é uma pessoa perfeita. Sim. Então, baseado nisto, eu convivo com pessoas de todos os estilos, tenho as minhas dificuldades pessoais, as minhas limitações, mas a gente está aí procurando melhorar. Que bom, Gilberto. E eu gostaria de saber, acredito que todos os meus seguidores, na época de escola, como que era, como que você vê e se tem uma lembrança para você contar para a gente como era esse tempo? Olha, eu sou de uma região norte do estado de Minas, quase divisa da Bahia, e uma pouca lembrança que eu tenho é que nós morávamos muito distante da pequena cidade chamada Porteirinha. Ah, sim. E a gente andava muitos quilômetros a pé para ir até essa escola. Sim. Não tenho grandes lembranças, mas pelo menos isso eu me lembro. O trajeto, né? O até trajeto, chegar à escola. O trajeto era muito extenso. Verdade. Hoje, quando eu vou lá e comento, inclusive com as crianças que moram lá até hoje, e falo a quantidade que nós andávamos a pé, eles não acreditam, porque mudou tudo, né? Verdade. Hoje as crianças têm muito mais acesso, né, à escola, o acesso tanto que a gente fala de distância, quanto via internet, né? Nós estamos vivendo isso hoje. Sim. E, Gilberto, tinha uma matéria que você gostava? Lembro pouquíssimo, Cida. Realmente não me lembro. Tanta sofrência para chegar até a escola, né? Sinceramente, eu não lembro. A gente lembrava mais das merendas, né? Até porque a época era bem mais difícil do que hoje, financeiramente. Você falando agora, me veio à mente uma sopa de letrinha que tinha na escola, né? Que era deliciosa. Mas vamos lá. Tem um livro que marcou sua infância ou que marca hoje em dia? Da infância não. Na atualidade, cada livro que eu vejo, eu não consigo ver assim, um livro ruim. Cada um eu consigo absorver alguma coisa. Certo. Como eu sempre lidei com a questão de contatos e relacionamentos, sempre fluiu com muita facilidade no meu dia a dia. Eu poderia mencionar alguns, mas um que eu gosto bastante é um livro, me parece que o Dale Carnegie, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Olha. Este livro marcou bastante, me trouxe de uma certa forma um aprimoramento. Eu achei realmente muito interessante. Tem outros também,
mas como eu sempre me identifiquei com uma questão dos relacionamentos, dos de contatos, socialização, exatamente. né? Então, Aí, eu me identifiquei bastante com esse esta obra. Sim. Qual o seu maior medo, Gilberto? Olha, eu não sei se eu consigo responder exatamente qual que é o maior medo. Eu acho que coragem não é não ter medo, é avançar apesar do medo. Né? Gente, de tempo em tempo nós temos um medo, né? Sim. Medo de não bater a meta. Às vezes a gente tem medo de não ser bem sucedido em uma área, seja ela qual for. Mas apesar do medo, a gente enfrenta. Eu não deixo de fazer nada por causa do medo. Tem medo, porque eu acho que o medo é sinônimo de prudência. Sim. Mas eu não deixo de fazer aquilo que eu acho viável por causa do medo. Isso mesmo. Qual é o seu ponto forte? Meu ponto forte. Acho que não é presunção da minha parte, mas eu gosto de compromisso. Eu sou um pouco escravo do compromisso, de horário. Se eu falar com você que vou, eu vou. Né? Eu não sou de decidir também muito rápido, mas uma vez que eu decidi, vou. Então, para mim, isso é um ponto forte. Sim. E procuro também ver nas mazelas da vida o lado bom. Então, eu acho que isso é um ponto forte. Também. Por exemplo, esse móvel aqui caiu, veio à tona. Eu procuro nos escombros alguma coisa de bom. Para mim isso é um ponto forte. Por exemplo, a gente está aí nesses dias de pandemia. Verdade. Eu vejo muita gente reclamando, dizendo que tudo está ruim. Eu consigo, com a graça de Deus, olhar e ver algumas coisas boas nisso. Então, para mim, eu identifico como um ponto forte. Achar uma saída no meio do caos. Inclusive, a gente fez um comentário antes da entrevista em relação a isso. Muitas pessoas estão surpreendendo, né? Até na área de empreendedorismo mesmo, nessa época de pandemia, né? Sim, sim. Na verdade, fecham-se umas portas, mas surgem outras. Surgem outras portas. Ô Gilberto, tem um prato assim predileto seu de comida? Não, eu gosto de comer. Eu não tenho dificuldade com comida alguma. Sim. Eu acho que não tem nada para me dizer assim, isso eu não como. Como de tudo, sem... o bom de garfo que a gente fala. Sem nenhum problema. Isso é muito bom. A gente sabe que você cobre, né, vários eventos municipais aqui na região. Tem algum evento que você cobriu ou que está cobrindo que você acha importante você falar, comentar alguma coisa nesse momento? Ô Cida Beré e Eliane e a todos que nos acompanham, são vários eventos, vários. Assim, por exemplo, eu cobri vários eventos que eu considero fantástico na cidade de Ribeirão das Neves. Sim. Eu não vou comentar sobre os de Neves, porque a gente está muito próximo e eu posso cometeu algum erro. Eu vou falar sobre um evento, por sinal, eu estou como jurado do Miss e Mister Fashion Show Minas Gerais. Jogar essa responsabilidade na minha mão. E eu achei justo participar, aceitar esse desafio, porque um dos objetivos dos organizadores não é apenas eleger as garotas e os rapazes mais belos fisicamente, mas primeiro estimular a competência, o lado humano, o lado profissional. Inclusive, uma das garotas que participou agora, muito recente, semana passada, inclusive eu votei na escolha dessa garota, é uma moça
que ela foi encontrada em um abrigo da prefeitura, ou seja, estava ali por uma questão de problemas de família, e a coordenadora, visitando o asilo, viu que aquela moça deveria ter uma oportunidade, assim como as pessoas de classe média alta que estavam participando. Então, eu quero enaltecer aqui este evento, Miss e Mister Fashion Show Minas Gerais. Ele está acontecendo? Ele está acontecendo em razão da pandemia. As votações, as escolhas das Misses e Misters estão sendo de forma remota. Sim. Inclusive adaconteceu agora nos últimos dias no Vale do Mucuri, aquela região de Teófilo Otoni, Valadares, cidades adjacentes. E agora está se estendendo para o Vale do Jequitinhonha, chegando aqui até a região metropolitana de Belo Horizonte, e nos próximos meses vai para o Triângulo Mineiro. Então é uma forma de inclusão social. Eu acho muito bacana, muito interessante. Se não fosse, não teria aceitado esse desafio de ser jurado. De ser jurado. É bom que a gente vai acompanhar, tá? Gilberto, tem uma pessoa, né, ser um homem ou uma mulher, que você classifica como uma grande pessoa, e o que essa pessoa fez para ser grande na sua perspectiva? Cida, eu prefiro não nomear. Não nomear? Eu prefiro não. Eu poderia falar das minhas irmãs, como eu comentei com você em off. Os meus pais morreram muito, eu estava muito criança, eu perdi minha mãe, eu tinha 6 anos, com 12 para 13 eu perdi o meu pai. E eu fui criado pelas minhas irmãs, que foram, assim, verdadeiras mães. Foram e são até hoje. Então, se tivesse que dar esse troféu, eu teria que dividir com as três, né, que são realmente fantásticas. Então, eu prefiro... não citar mas já assim, citou as 3. Já citei as 3. São pessoas fantásticas na minha vida. Sim. Fala pra gente 2 coisas que você acha que, se não existisse no mundo, ele seria perfeito. Eu vou fazer coro à colocação de me parece que o último entrevistado. Sim. Ele falou, eu acho que a prepotência. A prepotência é um mal terrível, né? Verdade. A partir do momento que a pessoa se torna prepotente, toda a beleza física, toda a competência, todas as habilidades, todas as formações e outras, né, outras coisas que ajudam a pessoa como um todo, quando ele se torna prepotente, tudo isso vai pro ralo, não tem utilidade nenhuma. Então, se a gente conseguir ser mais humilde, nós vamos viver melhor. E vamos proporcionar também essa qualidade de vida para aqueles que estão ao nosso redor. Verdade. Se você pudesse voltar no seu passado, tem alguma coisa que você mudaria? Eu acho que primeiro que o si não existe, né? O si não existe. Mas se realmente houvesse essa possibilidade, eu teria aprendido mais algumas coisas um pouco antes. Porque... quando você aprende mais cedo, você sofre menos. Sim. Mas eu não tenho muito que realmente me arrepender, não. Eu sempre gostei de ouvir as pessoas mais experientes, mais velhas. Sim. Até hoje eu tenho amigos que são pessoais com idade, que têm 2 vezes a idade que eu tenho. Isso é um costume que eu tenho desde a minha infância. Isso me trouxe maturidade para lidar com muitas questões com uma certa facilidade. Eu louvo a Deus por essa graça que Ele me deu. Porque com as pessoas que têm experiência, eu acho que o aprendizado fica mais fácil para a gente, né? Porque tem coisas que essas pessoas, seu amigo, já vivenciou e que pode te passar um norte, né? Sim. Não foi assim, assim. Sim. Então eu acho que ensina muito para a gente, pessoas, né, que tem um amadurecimento. Sim. Gilberto, você tem
um talento que você gostaria de falar pra gente? Cida, eu sou um pouco, já falamos sobre orgulho, sobre arrogância, mas acho que não é arrogância falar sobre isso. Eu sou um pouco autodidata. Muitas coisas que eu fiz, que eu aprendi a fazer, na verdade foi algo assim meio que, às vezes por necessidade, às vezes eu nem tive uma oportunidade, mas eu consegui criar uma oportunidade. Então, aliás, acho que as grandes oportunidades não são aquelas que vêm até nós, são aquelas que nós criamos. Até porque aquelas que vêm até nós, elas podem ser tiradas. E aquelas que nós criamos, elas são nossas. Verdade. Então, eu acho que já fiz bastante coisa e não tem como mencionar um meu sonho. Fala pra gente um pensamento que você tem em relação ao dinheiro. Olha, como você sabe, alguns dos seus telespectadores não sabem, outros não, eu sou cristão, tenho formação teológica e eu prefiro ir num conselho que Paulo diz. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro propriamente. O dinheiro não é problema nenhum. Né? A questão não é o dinheiro, é como você vai lidar com ele. Para algumas pessoas o dinheiro é fantástico, para outros não. Então a gente percebe que não é o dinheiro. Eu vejo que o dinheiro é como se, por exemplo, como a política. Sim. Para alguns é ótimo, para outros é um problema. Então não é a política em si. É a forma que você a forma de utilizá-lo. vai utilizá-lo. Exatamente. É como uma faca de cozinha. A faca de cozinha que serve para preparar um bife. Quantos que já usaram a faca de cozinha para cometer feminicídio? Então, o problema não é o produto, é como usá-lo. Então, é assim que eu vejo também a questão do dinheiro. Muito bem colocado. Se um jornal fizesse uma matéria sobre você, qual seria o tema? Um novo conceito de mídia. Gilberto Borges despertou na sociedade um novo conceito de mídia. Muito bem. E explico por quê. Nós vivemos numa época em que sempre que as pessoas vê um jornal, vê uma câmera, dificilmente eles imaginam aquele órgão de comunicação dando uma boa notícia. Verdade. E lamentavelmente as pessoas têm uma ideia de tudo que eles veem de feio, de ridículo, de lixão, de buraco na rua, imediatamente procurar a mídia. Isso não é uma vantagem. O que eu vejo hoje, embora você não perguntou isso, mas para concluir o meu raciocínio, é que a mídia, na sua grande maioria, seja ela televisionada, a questão da internet, a mídia escrita, a rádio, enfim, os meios de comunicação de um modo em geral, eles mais estimulam a revolta nas pessoas do que propriamente informam. Verdade. Por exemplo, eu ando várias cidades de Minas Gerais, várias cidades, e existem cidades que quando você fala que mora lá ou que é próximo, as pessoas ficam assim, mas lá é muito perigoso. Por que será isso? Porque venderam uma imagem muito ruim. Então o que eu quero é que, como disse, respondendo a sua pergunta, se algum dia eles quiserem fazer algo sobre mim, Gilberto Borges, um cidadão que conseguiu fazer as pessoas rever o seu conceito de mídia. E a minha vontade é que a imprensa, de um modo em geral, elas começam a dar mais atenção para aquilo que vai construir e que vai fazer o ser humano ser uma pessoa melhor. Nossa, falou muito bem, viu, Gilberto? A gente estava vindo no caminho com
com o rapaz que trouxe a gente aqui. A gente estava falando sobre isso mesmo, da televisão, dos canais que as pessoas estão usando para difamar, para incitar uns aos outros e mostrar tragédias, né? Todos os dias. Eu já ouvi muito pessoas falar, eu estou cansada de assistir jornais, né? Por causa disso, dessa maçante força de coisas ruins. E eu acho que você falou nesse sentido de transformar isso, jogar coisas boas. Mudar o, né? conceito de mídia. Mudar o conceito de mídia. Verdade. E ainda dentro desse raciocínio, eu louvo a Deus porque as pessoas estão começando a entender estas coisas. Sim. Alguém me pergunta assim, já me perguntaram, quem são os seus concorrentes? Eu não tenho concorrente, com exceção de você que está começando o trabalho agora, sim, sim. Né, valorizando histórias de pessoas. Porque a maioria não preocupa em divulgar aquilo que eu preocupo. Como eu quero despertar na mídia tradicional esse interesse em começar a dar visibilidade para as boas notícias. Por exemplo, uma cidade igual Ribeirão das Neves, que tem vários problemas, mas como qualquer outra cidade. Tem tantas coisas boas Tem para ser tantas coisas boas. Eu fiz algumas matérias em Neves, não vou mencioná-lo aqui para não ficar falho com nenhuma instituição, nenhum segmento, mas eu divulguei matérias de Ribeirão das Neves que as pessoas ficaram impressionadas. Eu não sabia que existia isso em Neves. Eles sabem por quê? Porque vocês são escravos da mídia convencional. Sim, verdade. E infelizmente, eu lamento isso, a maioria, com o incentivo das pessoas, porque eles não são culpados sozinhos, eles querem audiência. Sim. E quem estimula eles são as pessoas. Só que na minha concepção, há uma responsabilidade das pessoas que são mais instruídas começar a perceber que o ser humano é produto do meio. Do meio. Você, como professora também, sabe muito bem que nós somos resultados daquilo que nós assistimos, daquilo que nós ouvimos. Verdade. Então, se a gente fica só assistindo o pânico, o terror, é óbvio que isso vai refletir nas nossas vidas. Verdade. Você falou tudo, Gilberto. Agora, a gente quer saber de você, tem um sonho a ser realizado? Você possa contar, né? Porque tem sonhos que às vezes a pessoa almeja e fala, que tem aquela história do segredo, é a alma do negócio, mas tem um que você possa contar pra gente? Tem sim. Eu quero continuar transformando, tirando os heróis e heroínas do anonimato e colocar eles nos lugares que eu acho devido. Sim. A minha maior alegria, a minha maior satisfação é encontrar pessoas que são pessoas fantásticas, que nunca tiveram oportunidade de mostrar os seus trabalhos. E com a graça de Deus, nós estamos conseguindo fazer isso, pegar algumas dessas pessoas e colocar elas em posição de destaque, né? De destaque. Então, isso é um sonho, nós já começamos. Eu vejo muitas pessoas talentosas para entrevistas, como repórter, jornalistas. E tem pessoas que só precisam que você chegue para eles e diz assim, fulano, você pode. Você é capaz, né? E eu estou disposto a te auxiliar. Não é? Verdade. Eu gosto de uma frase que diz que o incentivo só é útil à pessoa motivada. Então, se a pessoa está motivada e você der um incentivo, ela vai. Sim. Então, esse para mim é um dos maiores sonhos. E as outras coisas virão com o tempo. E nesse segmento a gente já quer saber, a última pergunta, como você, Gilberto, gostaria de ser lembrado pelas futuras gerações, né? Terminando bem aí nesse canal de televisão ou em qualquer outra área que você queira falar? Como eu gostaria de ser lembrado? Isso. Uma pessoa que nunca
demonstrou perfeição, um ser humano que reconhece as suas limitações, que sabe que não é o melhor de todos, mas que apesar disso deu o melhor de si. Verdade. Os meus parabéns à Távola, que é a moça da edição. Távola, você está de parabéns, tá? Este é o caminho, continua por aí. Então, Gilberto, conte a sua história do canal Cida Beré. Gostaria de parabenizar por essa história linda de incentivo, de superação que você tem. E a gente sabe que através, né, da sua TV Visibilidade, da sua fala e do seu incentivo, muitas coisas vão acontecer. Então, por esse motivo, nós gostaríamos de parabenizar você com a sua linda história e sucesso. Muito obrigado, Cida Beré. Obrigado a todos os seus internautas, os seus seguidores. É com muito carinho, com muito respeito que eu estou aqui. Espero um dia ter a oportunidade de conhecê-lo, cada um de vocês, pessoalmente. E eu ficava assim, conta uma história. E ali sai história de mula sem cabeça, de Saci Pererê, de chibungo, de tudo enquanto é história. E aí eles traziam essa história para educar a gente, né? Então eu fui educada com contação de história. Eles falavam, quem faz bagunça durante o dia, quem não obedece, quando for à noite o chibungo vai vir jogar no coxo e vai embora. E aí eles contavam aquela história. Então assim, eu cresci ouvindo história, mas para mim chegar nesse ponto aqui, de ouvir a história das pessoas, que eu acho riquíssimo, nós achamos, né, Eliane, riquíssimo, é isso, né? Eu quero perguntar para a história aí, como é que foi, por isso que a gente pergunta muito sobre infância, porque a gente volta e relembra a escola, essas coisas, porque, igual você falou, todos nós temos uma história. Nesse desespero. E às vezes a pessoa se perde, porque se a gente for olhar os problemas, toda a vida nós tivemos vários problemas. Começa desde de quando criança, quando a boneca perde o bracinho, a menina já começa a sofrer com aquilo ali. São os primeiros problemas. O menino, quando o carrinho... A bola fura, o carrinho perde a roda. Fura, e aí a gente vai crescendo e os problemas vão mudando. Os problemas surgem de acordo com o tamanho que nós estamos. Verdade. O que hoje é problema, que foi problema para mim, grave, há um ano atrás, aliás, o que antes era monstruoso para mim, hoje não é mais, deixou de ser. Né? O tempo vai passando. Parece que diminui, né? Aquele negócio vira um cisquinho. Isso é a visão correta da coisa, né? Se você está superando, você começa a ver, não, eu já venci isso aqui, então dá para vencer mais essa, né? Na verdade, é um currículo que você tem. E que vai te capacitando para os próximos desafios que vai vindo, né? Sim. Aí você pensa assim, não, se eu passei por isso e não fali totalmente, eu vou enfrentar isso aqui agora, pronto, e vou vencê-lo também. Verdade. Então, se você não olhar para as superações do passado, aí você só vê aquele monstro na sua frente. Você vai caminhando. É história para mais de ver. Só uma curiosidade, como é que você se sente você estando do lado de lá, entrevistando, e agora ser como o entrevistado? Com essa diferença. Eu, na verdade, eu não tenho gravado. Eu não tenho gravado, de jeito nenhum. Mas, gente, assim, off, todo dia tem uma pessoa perguntando. Então, como eu acostumei muito com câmera, então, para mim é normal. Mas é exatamente por causa disso. Só que gravando, não. Mas todo dia um pergunta como é que é, como é que foi. Então, para mim, por causa disso, normal, né? É tranquilo. Se eu não tivesse costume com isso aí, eu já ficava... eu estou falando e está sendo gravado. Mas assim, no mais, como já é, para mim já é algo... Já é algo... dia a dia.
Já é do dia a dia. E como as perguntas assim já são roteiro padrão, Sim. então não aperta a gente, né? Não aperta. Agora, se apertasse realmente por questões pessoais, aí já... A gente quer que a pessoa... A dica aí, viu? A gente quer que a pessoa fala, mas sem ser invasivos, né? Isso. Tipo assim, a gente deixa a pessoa super à vontade, né, Li? A gente pode trocar umas perguntinhas. Na verdade... E a gente sempre assim, se é cantor, a gente pergunta mais em relação, né, à música e tal. Se a gente tem tido esse cuidado, né, Li? Mas para o início, o caminho é isso mesmo. Pois deve manter nesse caminho. Sim, que bom. Para o início, esse é o caminho. Não adianta a gente querer atropelar e tudo. Embora seja gravado, mas... E hoje é uma coisa que o entrevistador, o repórter precisa entender o seguinte, que não é só a câmera dele que está ligada. Tem mais câmeras ligadas por aí. Verdade, E às vezes a pessoa pergunta uma coisa indevida e ele pode receber uma resposta indevida, né? Indevida. E às vezes ela apaga o dele, mas tem outra ali. Então, tanto é que a gente está vendo aí de vez em quando aí na própria internet um repórter levando pancada, né? Por causa disso, porque antes era só era uma câmera do profissional. Hoje não, hoje tem. Até uma criança hoje de 10 anos tem uma câmera aí que, né, que você pode achar que está brincando e está gravando. É comum, não é o caso dali, não tá gravando. Eu imaginei que tivesse. Quando ele falou, eu falei, tá gravando.